Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz, aqui é o reverendo Jonatas Bragato, seja bem-vindo a mais um programa Escatologia ao Vivo. Nessa noite nós temos aqui um assunto importantíssimo que nós vamos tratar, que é a ressurreição dos mortos. Eu tenho aqui comigo prazer e alegria de ter reverendo André Luiz, professor convidado da Escola Escatologia do Reino. Boa noite, reverendo. Boa noite, boa noite. Aqui a gente está iniciando a nossa noite aqui no Brasil. Boa noite aí na Inglaterra. Deus é bom e a gente vai tratar da palavra de Deus, esse tema central, ressurreição. Para mim é Bom um prazer, demais. reverendo, estar com o senhor aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite e muito bom estar compartilhando conhecimento com meus irmãos. Reverendo André Luiz, nós sabemos que existe uma importância, a Bíblia dá uma importância enorme para a doutrina da ressurreição dos mortos. Reverendo, na sua opinião, qual a importância de termos aí um entendimento claro acerca da doutrina da ressurreição dos mortos? Reverendo, a palavra de Deus ela deixa muito claro que a doutrina da ressurreição ela é chamada de uma doutrina básica, uma doutrina fundamental. Então a gente entende que antes de qualquer assunto mais profundo, a gente tem que dominar esse assunto. Eu comparo, e eu vou usar a Bíblia para argumentar, para defender esse meu argumento, da mesma forma que o crente, que o cristão, ele deve entender a respeito de fé, ele também tem que entender a respeito de ressurreição. Não é admissível que um crente saiba falar sobre fé, saiba descrever o que é fé e ele não saiba falar sobre ressurreição. Então, isso nos mostra que o assunto, o tema ressurreição, é um tema básico e fundamental para quem é cristão. Olha, a comparação que o reverendo André fez aí eu acho fantástica, porque se nós entendermos aí, falando acerca de fé, né, da fé salvífica, da fé redentora que transforma o homem, que traz a justificação para o homem, essa fé está ligada, ela é baseada em um evento. E esse evento é a ressurreição dos mortos. No caso, a fé salvífica começa com o evento da ressurreição de Cristo. É impossível, escute bem, é impossível alguém ser salvo se não crê na ressurreição do Senhor Jesus. Ninguém será salvo se não crê na ressurreição de Cristo. Então, entender ressurreição, o que o senhor acabou de falar aí, o texto aos Hebreus mostra claro, é uma doutrina básica, é fundamental, a igreja precisa entender ressurreição. Ok, a gente pode ler esse texto, Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, reverendo, ele está falando de algumas doutrinas que ele chama de fundamento, doutrinas basilares, doutrinas essenciais que são como um alicerce, um fundamento para a vida cristã. E ele diz aí que está na hora deles partirem para outro assunto, porque eles já deviam dominar esse assunto aí. Então, ele mostra como fundamento, entre outras doutrinas, a doutrina da ressurreição dos mortos, não é isso? Exatamente. O texto aqui de Hebreus capítulo 6 vai mostrar o que é a lição de casa, o que é o básico, o que todo crente deveria conhecer, deveria dominar. Quando esse texto nos mostra, reverendo, que todas essas doutrinas elencadas aí, elas são básicas e fundamentais, isso me diz algo, que eu não posso nem pensar em partir para outro assunto, em partir para um assunto mais profundo, se eu não domino esses assuntos. Então, meus irmãos, olha a importância de estudar escatologia. Se você não domina ressurreição dos mortos e juízo eterno, então você tem que estudar mais um pouco, porque você não pode se aprofundar para um assunto mais difícil do que esse, se você não domina o que é básico. É como você entrar numa faculdade de engenharia
sem saber fazer uma continha de multiplicar, uma continha de somar, uma divisão, porque eu estou fazendo uma comparação. Entender dessas doutrinas básicas é o ABC, é o Reverendo A, E, André. O, U da palavra de Deus. Reverendo André, apresenta para nós aí agora o que a palavra de Deus vai nos apresentar sobre a ressurreição dentro do contexto do Novo Testamento. Fica conectado aqui no vídeo. Reverendo André, fala pra gente aí. Eu vou citar apenas um texto, no máximo 2, a respeito da ressurreição. É um texto do Novo Testamento que é obrigatório para todos que estudam sobre ressurreição, que é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15. Paulo decidiu ensinar para a igreja sobre ressurreição. Na verdade, trata-se de um texto apologético. Ele está aqui exatamente defendendo a ressurreição. O senhor já falou um pouquinho sobre uma crença que existia entre os judeus a respeito de não existir ressurreição. Essa crença continuava se espalhando pela igreja. Pessoas pregavam, tanto judaizantes, saduceus, como outras seitas, outros falsos ensinos que surgiam dentro da igreja primitiva, e Paulo vem aqui fazer uma defesa desse tema. Então eu vou abrir aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, a gente vai ler um pouco desse texto e descobrir, né, o que é que a palavra de Deus no Novo Testamento fala a respeito de ressurreição. Então, meus irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia. Não deixe de ler a sua Bíblia, confira cada coisa que nós estamos falando aqui, porque, na verdade, o que nós queremos fazer aqui agora é passar para você a palavra de Deus. E é importante que você confira na palavra de Deus tudo que estamos ensinando aqui. Capítulo 15 de 1 Coríntios diz o seguinte, a partir do versículo 1. A gente vai navegar por esse texto maravilhoso. Eu aconselho você a ler esse capítulo inteiro. Ele tem informações importantes a respeito do tema ressurreição. Então, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Ou seja, Paulo já vinha ensinando a eles sobre essas coisas. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vulo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ele está falando de Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, ou seja, alguns já tinham morrido. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Olha só que interessante, reverendo. Paulo está falando aqui que Cristo ressuscitou. E ele está, nesse texto apologético, mostrando provas de que ele ressuscitou. Ele está falando aqui que Cristo apareceu, não só para os discípulos, mas também que Cristo apareceu para mais de 500 irmãos. Então ele está falando claramente que Cristo morreu, todos sabiam que ele tinha sido sepultado, mas que ele ressuscitou. Né? Olha só a importância que ele está dando, primeiramente, à ressurreição de Cristo. Sim. Né? Aí vamos pular lá para o versículo 12 e olha só o que Paulo diz aqui. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Sim. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Olha que assim, isso é forte. Ele está falando como é que nós pregamos que Cristo ressuscitou. E isso serve para mim também, isso serve para a igreja. Todos nós aqui que somos cristãos, nós cremos que Cristo ressuscitou. Lá em Romanos, no capítulo 10,
Isso é fundamental para que nós sejamos salvos. Nós temos que crer em Jesus com o coração. O texto lá diz que nós devemos confessar que cremos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, isso é fundamental para a nossa salvação. No versículo 16, ele ainda continua e diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, é um texto que deixa claro a importância de crermos na ressurreição. Nesse texto aqui, Paulo está fazendo uma defesa de que, de fato, a ressurreição dos mortos, ela existe. E ela é a base da nossa fé e ela é a base da nossa salvação. Reverendo André, o que o senhor acabou de falar aí mostra para nós como que é indispensável um crente crer na ressurreição dos mortos. Porque se ele não crê, ele não é salvo, ele não é crente. Entendeu? É isso mesmo. O Velho Testamento vai mostrar isso como uma promessa, como uma realidade escriturística, mas o texto do Novo Testamento vai mostrar o quão fundamental, indispensável e importante é. Romanos 10, versículo 8 e 9, é o texto usado, né, na evangelização, o texto usado quando alguém pergunta o que é necessário para ser salvo, né? Claro que é necessário que você seja alcançado pela graça. Não há salvação sem a graça, a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas olha o que esse texto fala aqui, ó. Olha a importância da ressurreição. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é o mesmo que dizer, se você não crê que Jesus ressuscitou, não tem como você ser salvo. Essa é a grande realidade. A boa notícia do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Amém. Ele vive. Ele está vivo, irmãos. E porque ele vive, aleluia, posso crer no amanhã. Amém. Essa verdade queima dentro de mim. Cristo vive, né? A tumba, seja lá onde ela for, ela está vazia. Cristo vive, e é porque ele vive que nós temos vida. Amém? Então, vamos prosseguir, né? Como foi lido lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, eu vou ler novamente aqui, para a gente falar sobre essa questão de ordem de ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 23, diz assim, mas cada um, eu vou ler do 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, ou seja, todos serão ressurretos, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Né? Então a gente tem uma ordem aí, Cristo encabeçando essa ordem. Cristo, como a gente tem declarado aqui, ele estava aqui na terra e ele era Deus e ele era homem. Plenamente Deus e plenamente homem. E a Bíblia mostra ele como o primeiro homem a ressuscitar para a vida eterna. Né? Eu quero correr lá para o final, Apocalipse, capítulo 1. Vamos dar uma lida aqui, eu acho que é no versículo 4. Versículo 5, diz assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Ou seja, primogênito entre os mortos. É um título estranho, mas não é. É porque ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele é o primeiro homem que ressuscitou para a vida eterna. Né? Então, como Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23, existe uma ordem, as primícias, o primeiro homem pleno a ressuscitar foi Jesus Cristo. Ele ressuscitou para a vida eterna. E André, e o segundo, e o terceiro, e o quarto? Então, a segunda classe, né, vamos dizer assim, que vai ressuscitar são os que são de Cristo. Né? E quem são os que são de Cristo? São os salvos. Reverendo, eu vou falar de forma simples e rápida, porque a gente tem um curso de escatologia do reino que vai explicar
cada lugar onde é que vai acontecer cada ressurreição desses que são de Cristo. Mas de forma rápida, a gente vê, a gente pode ir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e a gente vai ver uma parte desses que são de Cristo ressuscitando. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, meu ouvinte, meu irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E vai estar assim. Eu vou ler a partir do 15. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Jesus Cristo já ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Amém? O primogênito dos mortos. Então, o próximo grupo, os que são de Cristo. E aqui a gente tem claramente um texto falando que antes, na ocasião do arrebatamento, antes de nós, porque eu creio que nós estaremos vivos na ocasião do arrebatamento, nós não provaremos a morte. Eu creio nisso, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós que estivermos vivos, nós não precederemos. Os que são de Cristo, eles ressuscitarão primeiro e eles ressuscitam num corpo glorificado, como aconteceu com Jesus Cristo. E só depois disso nós teremos nosso corpo transformado. Então isso vai acontecer quando? Antes da grande tribulação. É assim que a gente crê. A gente crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e isso é um tema também para a gente fazer outra live. Mas a gente já vê aí a ordem das ressurreição. E aí você vai ver que durante a tribulação vão ressuscitar alguns salvos também. Eu quero dar um exemplo aqui das duas testemunhas. Se você ler o capítulo 11 de Apocalipse, você vai ver que essas duas testemunhas, eles têm um ministério, eles operam maravilhas, mas chega um momento que eles morrem. E eles também ressuscitam. Essa mesma ressurreição, uma ressurreição para a vida. Eles ressuscitam e vão estar com o Senhor. Amém? Com corpos ressurretos para a vida eterna. Você também vai ver que durante a tribulação, os mártires da tribulação, aqueles que também pertencem a Cristo, aqueles que são salvos, eles também vão morrer perseguidos na grande tribulação. E aí eu quero ler esse texto, está lá em Apocalipse, no capítulo 20. Vamos abrir lá. Eu estou sendo um pouco rápido, porque nosso tempo está passando e a gente não quer deixar você sem essas informações importantes. Apocalipse 20. Eu vou ler a partir do versículo 4. E diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, mortos, degolados, eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então a gente vê uma ressurreição de salvos. Esses são de Cristo também. Vamos seguir no versículo 5, diz: mas os outros mortos, os que não são de Cristo, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ele está falando dos que ressuscitaram, dos que são de Cristo, dos que ressuscitaram para a vida. Esta é a primeira ressurreição. Aí no 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A ressurreição dos salvos, a ressurreição para a vida. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Né? Eu queria levantar aqui uma questão bem interessante, é porque faltou eu falar de um grupo de ressurretos, que também está dentro dessa ordem. São os mortos na antiga aliança, os santos da antiga aliança, que Sim. estão mortos. Né? A gente está falando aí de Abraão, de Daniel, a gente está falando de Davi, a gente está falando de muitos homens santos da antiga aliança. Reverendo, existe uma discussão, né? De fato, eles ressuscitam depois de Cristo. Cristo é as primícias, exato, e logo depois os que são de Cristo. Eles estão dentro dessa primeira ressurreição. Alguns, né, da visão
inclusive da visão pré-milenista, futurista, né? Seja visão pré-tribulacionista. Alguns acreditam que eles ressuscitam na ocasião do arrebatamento da igreja, junto com os que são de Cristo, crentes da igreja do Senhor, que ressuscitam antes dos corpos glorificados dos arrebatados vivos, né? Então, alguns acreditam que eles ressuscitam nesse momento. Que eles, no caso, ressuscitariam junto com a igreja, né? Junto com a igreja. Essa visão. Essa é a visão, é uma visão assim muito corrente, né, no meio cristão, e acreditam tranquilamente, essa visão é plausível, ela tem seus argumentos plausíveis dentro da palavra de Deus, e acreditam que eles ressuscitam ali junto com a igreja, junto com os que estão, junto com os mortos em Cristo, que pertencem à igreja do Senhor na ocasião do arrebatamento. E outros acreditam que eles ressuscitam ao final da tribulação, junto com esses mártires da tribulação que a gente leu aqui em na Apocalipse, segunda vinda, né? Capítulo 20, logo antes da segunda vinda. Eles ressuscitam e reinam com Cristo, né? E há esse debate, todas as duas visões vão encontrar bons argumentos, e nós não estamos no fórum para debater isso. Eu quero, assim, deixar claro para os irmãos, que o que é bem, que todos estão, que todos concordam, é que eles fazem parte da primeira ressurreição. Eles morrem porque são salvos em Cristo também. Os santos da antiga aliança não foram salvos por obras, eles não foram salvos pela lei, eles foram salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, no Messias, né? A gente vai entender isso muito bem, fazendo a hermenêutica correta, né? A única diferença aí, reverendo André, é que o pessoal da antiga aliança, eles criam no Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio e que virá, né? Isso mesmo, mas a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Então, aí eu fechei a primeira ressurreição. Eu falei de toda a humanidade que vai morrer, eu ainda não falei de uma parte. O texto de Apocalipse capítulo 20, no versículo 5, fala, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Que outros mortos são esses? A gente falou dos mortos salvos, os que participam da primeira ressurreição. E agora eu vou passar para o reverendo a bola, e ele vai falar o que acontece com esses outros mortos. Eles ressuscitam? Quando eles ressuscitam, que tipo de ressurreição vai acontecer com eles? É com você, reverendo. Vamos lá. Existe uma doutrina bíblica que nós não podemos esquecer, que é a doutrina das recompensas, associado com a doutrina do tormento eterno. Tá bom? Então, a palavra de Deus ela não ensina um aniquilacionismo, como algumas seitas ensinam. Em breve eu pretendo tratar aqui no canal, tratando sobre a escatologia das seitas. Eu vou estar fazendo uns episódios aqui, só para a gente fazer no campo apologético, defendendo aí o que a escatologia ortodoxa bíblica apresenta. Vamos lá, a palavra de Deus ensina que Deus é recompensador. Então, o reverendo André falou acerca da primeira ressurreição, que inclui todos os salvos, desde a história da humanidade. É óbvio que existe uma ordem cronológica. 1 Coríntios 15 vai falar cada um segundo a sua ordem. Fala acerca de Cristo e fala depois dos que são de Cristo. Outras passagens bíblicas vai mostrar acerca dos salvos da antiga aliança, que eles ressuscitam também, participam. O interessante aqui não é tanto a ordem cronológica, mas a questão que todos os salvos ressuscitam. Mas a Bíblia também fala de uma outra categoria, que é a ressurreição dos ímpios. E qual ocasião que isso vai acontecer? Vai acontecer na ocasião do juízo final. Logo após o final do reino milenar, a última batalha de Gog e Magog. Onde que eu vou encontrar isso, reverendo? Está aqui Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 7 em diante. Vai falar dessa última batalha que acontece de Gog e Magog. Então, haverá uma destruição da terra e todos que estão mortos, né? Já fizemos uma live, vai aqui no canal, a playlist Escatologia do Reino, você vai encontrar falando sobre o estado dos mortos. Onde estão os mortos? Se eles estão no céu, no inferno, enfim. Você tem que assistir os vídeos aqui para você entender melhor, acompanhar o raciocínio do que a gente está falando. Os que morreram não foram salvos, eles vão ressuscitar no juízo final. A Bíblia fala que o inferno vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, o diabo também vai ser julgado, enfim.
Mas todos os ímpios, desde o início da história da humanidade até esse episódio aqui final da Batalha de Gog e Magog, ou seja, desde lá de Gênesis, no capítulo 1, até o capítulo 20 de Apocalipse, todos os ímpios mortos vão ressuscitar. Todos. Mas em que condição eles ressuscitam? Primeiro, eles ressuscitam porque Deus é recompensador. E a recompensa para o pecado, ela vem no espírito, na alma e no corpo. E a Bíblia apresenta a doutrina do tormento eterno. A Bíblia não ensina o aniquilacionismo. Fala acerca aqui no versículo 10 que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a palavra de Deus mostra aqui, irmãos, que existe uma recompensa de tormento eterno para aqueles que rejeitam o evangelho de Cristo. Os ímpios pecadores que não foram justificados diante de Deus, eles vão arcar com a recompensa do tormento eterno. Já fizemos aqui, tem uma série de vídeos aqui no meu canal falando sobre o juízo final. Fizemos uma live falando só sobre o juízo final, tem vários vídeos tratando sobre isso. Então eles vão ressuscitar no contexto do juízo final. Em que condição eles ressuscitam? Ressuscitam para a vergonha eterna. O salvo ressuscita para a glória eterna. O ímpio ressuscita para a vergonha e desprezo eterno. Eles vão ressuscitar com um corpo eterno, mas não glorificado. Recebem um corpo que vai durar para toda a eternidade, mas um corpo preparado para o sofrimento. Na nossa live aqui nos vídeos falando sobre o juízo final, nós já tratamos aqui que existem níveis de sofrimento que serão aplicados aí dependendo dos graus de pecados. Então, essa é a ressurreição dos ímpios, irmãos, que a palavra de Deus vai nos apresentar. E leia aí do versículo de número 11 até o versículo 15. O versículo 15 vai dizer: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então todos os ímpios vão ressuscitar lá no final, no juízo final, todos eles voltam a viver, são julgados para aplicação de sentença e serão aí lançados para dentro do lago de fogo, que a Bíblia fala que é a segunda morte, aonde o diabo já estava ali. O diabo já foi lançado, ali no versículo 10, o diabo já foi jogado dentro do lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Jesus veio justamente para nos livrar disso, né? Graças a Deus pela obra redentiva de Cristo, que aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, esses não vão participar aí da vergonha, do desprezo eterno que está reservado para o diabo e seus anjos. Vamos lá. Essa é a ressurreição dos ímpios. Vamos lá, reverendo André Luiz. Fala para nós aí sobre o corpo ressuscitado. Qual que é o tipo, qual que é a matéria, quem que é o modelo desse corpo aí glorificado que eu e você, nós que ressuscitarmos para a glória, aleluia, nós vamos receber um corpo semelhante ao que nós vamos descrever aqui à luz da palavra. Que legal, que legal. Esse tema é legal, né? Você deixou para o finalzinho. É uma pergunta que o povo sempre faz, o pessoal quer saber como vai ser, né? E como vai ser? O pessoal pergunta muito como vai ser lá no milênio, como vai ser a convivência dos glorificados com aqueles que estiverem vivos. Faz parte também, né, desse tema maravilhoso, uma pitadinha de curiosidade. Mas a Bíblia nos dá o norte a respeito do corpo glorificado, né? Nós temos um modelo, né? O reverendo Bragato acabou de falar que os ímpios eles receberão um corpo, né, que vai suportar tormentos eternos, né? Um corpo que não é um corpo natural, porque um corpo natural como o nosso, né, um corpo humano natural, ele não suportaria os tormentos do lago de fogo e enxofre, né? E você imagina, os ímpios receberão um corpo sobrenatural. A verdade é essa. Mas ele disse muito bem, não é glorificado. Nós é que teremos nosso corpo transformado. Nós já lemos alguns textos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu continuo motivando você a ler o texto todo para entender mais do assunto, né? A gente já leu o texto lá em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, lá do versículo 13 ao 18, você vai ver também uma informação
sobre essa transformação do corpo, né? O corpo será glorificado. E glória a Deus, reverendo, que nós temos um modelo, nós temos um exemplo, nós temos, o senhor usou aí a palavra um protótipo, né? A gente tem um homem que ressuscitou e que ganhou um corpo glorificado. E a Bíblia nos mostra, né, algo sobre o que aconteceu com esse homem, o homem Jesus Cristo, né? Ele teve o corpo glorificado e a Bíblia nos mostra como foi. Ele conviveu com pessoas, né? Lá em Atos, o senhor mencionou Atos capítulo 1, logo no início fala que ele ficou por 40 dias aqui na terra ensinando a respeito do reino aos discípulos. Então a gente tem na Bíblia um exemplo claro de um homem com um corpo ressurreto convivendo aqui. Que corpo é esse? Que matéria é essa? Como eu já falei, é uma matéria sobrenatural. O que a gente tem na Bíblia é que é algo palpável. Não é como... É físico, mas é de matéria sobrenatural. E isso é físico, palpável, dá para se pegar e sentir, mas é uma matéria sobrenatural. O texto bíblico fala de uma matéria incorruptível. Eu quero que vocês abram lá em 1 Coríntios 15, para a gente ler na Bíblia o que fala a respeito dessa matéria. Né? 1 Coríntios 15, eu digo que esse texto tem que ser lido porque esse é o texto da ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 53. Porque convém, deixa eu ler do 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, ele está falando que os mortos receberão um corpo incorruptíveis e nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, isto o quê? Esse nosso corpo, se a gente passar um pouco de tempo no sol, ele queima, ele se fere. Esse corpo, ele é corruptível, ele é de uma matéria natural e corruptível, como tudo que há na terra. Como tudo que há nessa terra. Esse corpo é corruptível. Aí ele diz no 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então a gente vê nesse texto que essa matéria, reverendo Bragato, embora ela seja física e palpável, sim, e eu vou mostrar na Bíblia que ela é física e palpável, ela é incorruptível, é sobrenatural, é eterna, não é mortal, é glorificada, exatamente para viver eternamente na presença de Deus. Agora eu quero que os irmãos abram aí em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36, que a gente vai ver o modelo, né? O exemplo que nós temos de um homem com um corpo ressurreto, e isso vai nos dar uma ideia de como é esse corpo ressurreto. Sim. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vou ler a partir do 36. Jesus aparece aqui aos discípulos já depois da sua morte na cruz e depois da sua ressurreição. 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Glorioso. Glória a Deus. 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Olha só, eles estavam pensando que viram um fantasma. Estavam com medo, né? 38. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. 40. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer?
Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo Coisa de mel. boa, hein? Coisa boa. E ele tomou e comeu diante deles. Olha que interessante. Sabe, esse texto é maravilhoso, porque ele nos dá uma ideia clara de como é o corpo ressurreto. Sim. Né? Cristo está ali ressurreto. Ele fala com eles, vocês não estão vendo? Eu não sou um espírito, ou seja, eu não sou um tipo de fantasma. Eu não sou um espírito que não se possa tocar. Apalpai-me. Olha, toque em mim. Né? E ele mostra as mãos e mostra os pés, e eles estão ali com aquela cara, né? Aquela cara de espantado, maravilhados, como diz o texto aqui. Aqui no Nordeste, se diria que eles estavam abestalhados. Eles estavam maravilhados com aquilo que estava vendo. E eu vejo o texto dizer que Cristo percebeu que talvez ainda eles não tivessem acreditando. E Jesus disse, tem alguma coisa aí para comer? Né? É isso que o texto diz. Então eles lhe apresentaram um pedaço, uma parte de um peixe e mel, e Jesus comeu. Então, meus irmãos, o corpo ressurreto, a gente tem um modelo, é um corpo sobrenatural, é um corpo incorruptível, mas é físico, é palpável, né? E interessante, da série Curiosidades. Poderemos comer quando nós estivermos com o nosso corpo ressurreto? Sim, Cristo, o nosso modelo, Coisa ele comeu. boa, hein? Amém? Então é isso, reverendo. Coisa boa. Irmãos, nós já estamos chegando no final. Espero que você tenha sido abençoado aí. Irmãos, obrigado vocês que ficaram até agora. Estamos chegando ao final da nossa live. E nós podemos dizer aqui, reverendo André, juntos, que a nossa expectativa é que para a volta do Senhor Jesus. E dizemos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais.